Bom dia a todos. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre o protocolo RIP. Criei um pequeno laboratório aqui no GNST com dois roteadores. Cada roteador possui uma loopback. Roteador 1 possui a loopback 1, roteador 2 possui a loopback 2. E esses dois roteadores eles estão interligados por essa rede aqui, 172.16.12/24. No roteador 1, essa interface Ethernet 1/0 possui o IP1 e na Internet 1/0 do roteador 2 a gente possui o IP2. Eu já previamente configurei esse laboratório, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Vou estar mostrando um show e paint brief, onde a gente tem as interfaces configuradas no roteador 1. Interfaces configuradas no roteador 2. Também vou mostrar aqui as configurações do RIP. Vou estar utilizando a versão 2 do RIP. Para facilitar, eu coloquei o Network 000, que ele faz com que o RIP escute em qualquer interface. Poderia ter especificado a subnet da interface, né? Para ficar um pouco mais bonito e inteligível as configurações do protocolo. A mesma coisa no roteador 2. Um comando muito importante que pode ser usado com qualquer protocolo, para a gente ter uma visão geral do que está configurado, é o show IP protocols. Muito importante esse comando. Esse comando ele fala quais os protocolos, no caso o RIP, estão habilitados no roteador, versão. Aqui fala quais interfaces o protocolo está configurado para escutar. Qual foi o statement colocado no subcomando do protocolo. No caso, eu utilizei aí o wildcard e também as redes que estão sendo originadas através do protocolo, distância administrativa e a última atualização, o last update. Quanto tempo faz recebido da última atualização. Vamos falar um pouco sobre a teoria do RIP. Eu criei um pequeno documento aqui. Bom, basicamente, o RIP ele envia mensagens a cada 30 segundos em todas as interfaces que estão habilitadas. Cada mensagem ou atualização contém toda a tabela de roteamento, que causa um grande overhead de rede. Isso também é um dos principais motivos do RIP não ser utilizado. Isso pode aumentar o consumo de memória, processamento, enfim. Hoje em dia isso não é um problema porque os roteadores de hoje em dia possuem altas capacidades, vários processadores, bastante memória, mas no começo da internet não era bem assim. Os roteadores eram equipamentos bem limitados, então eles precisavam ser o máximo possível aí, ajustados aí para diminuir a utilização de memória, CPU, overhead em geral. Toda mensagem enviada a cada 30 atualização enviada a cada 30 segundos, com exceção de mensagens suprimidas pela regra de Split Horizon. O que é Split Horizon? É quando, por exemplo, eu vou tirar uma captura para ficar mais fácil. Por exemplo, eu tenho a loopback 1, eu enviei ela para o roteador 2 por essa interface. Se eu receber a mesma rota que eu enviei, a rede 1, de volta na mesma interface, o que o RIP faz? Todo protocolo vetor de distância ele vai fazer isso. Ele vai dropar, ele não vai aceitar essa rede, porque isso pode causar loop, problemas de roteamento, recalculagem, né? Isso também é válido. Essa regra também funciona para o EIGRP. Basicamente, o RIP ele envia atualização em todas as interfaces para o endereço de broadcast, diferente do EGRP, do SFF e do próprio BGP, onde a gente consegue colocar um comando para somente enviar mensagens para um neighbor em específico. O RIP não, ele envia tudo para todo mundo.
Basicamente é isso. Outra coisa importante do HIP, ele tem alguns timers poucos conhecidos. Por exemplo, assim que uma rota para de ser anunciada, ela entra num estado chamado um estado de espera, o hold time, onde essa rota o RIP é um protocolo vetor de distância. O que é um protocolo vetor de distância? Então ele segue um vetor de salto. Então, por exemplo, eu tenho aqui um roteador RIP, 2, 3, 4, assim por diante. O RIP suporta até 15 saltos válidos. Por exemplo, aqui é o roteador. Esse roteador existe uma rede X aqui. Para encontrar essa rede X, esse primeiro roteador aqui ele vai utilizar um salto, 2 saltos, 3 saltos, fazendo um vetor de distância. O máximo que ele consegue alcançar é 15 saltos. Por design, a arquitetura do RIP, quando ele chegar em 16 saltos, ou uma rede, por exemplo, mesmo que essa rede tenha um terceiro salto, essa rede para de ser anunciada, ela vai, o RIP vai setar um salto de infinito, que seria 16, porque infinito na visão do RIP, porque o RIP só consegue enxergar 15 saltos, basicamente 15 saltos, é o máximo que ele consegue enxergar. Então, o RIP essa rota não vai sumir automaticamente da tabela de roteamento. O RIP vai esperar 180 segundos com essa rota na tabela de roteamento, esperando que algum neighbor até esse determinado tempo, algum neighbor reenvie essa rota para a rede X, que sumiu. A passados 180 segundos, o RIP ele vai adicionar mais 60 segundos para limpar essa rota da tabela de roteamento. Caso uma rede seja considerada infinita, inalcançada, ela vai entrar em hold down. O RIP vai colocar essa rede X, rede Y, enfim, qualquer rede que não seja mais alcançada, vai colocar ela como 16, que seria infinito na contagem de salto do RIP. E depois, se o RIP não recebeu essa rota a partir de 180 segundos, ele vai esperar mais 60 segundos para limpar essa rota da tabela de roteamento, que é o flush time. Talvez esse flush time pouco conhecidos. Aqui também eu coloquei um exemplo aqui de como fazer o tuning, né? A gente fazer aí, mudar os times do RIP. Eu vou lá dentro do RIP, basicamente, vou fazer aqui no roteador. Vou entrar dentro da configuração do RIP, Router RIP, Timers, e aqui eu tenho opções, Basic. Aqui eu vou colocar o intervalo, né, 30 segundos por padrão. Vamos lá, 30 segundos. Depois o tempo de inválido. Basicamente tem esse time aqui. Caso o RIP, antes dele colocar em hold down, tem um tempo para ele considerar essa rota inválida. Ou seja, ela, apesar de eu não saber mais como chegar até essa rota, ela ainda continua na tabela de roteamento. Por exemplo, eu posso colocá-la para 60 segundos. O hold down, que o padrão é 180. E o flush time, 240, que quando o RIP limpa aquela rota da tabela de roteamento. Eu acredito que poucos de vocês já usaram esse comando. Eu particularmente em ambiente real também tenho uma vasta experiência na área, com protocolos de roteamento, com redes em geral. Nunca precisei utilizar, poucas redes utilizam o RIP, mas assim, o RIP é um protocolo muito importante do ponto de vista aí, de início da internet, dos protocolos de roteamento, e é uma boa base para a gente poder seguir aí com outros protocolos como o EGRP, que ele tem mais funcionalidades, é um protocolo um pouco mais complexo, né? Um protocolo que já foi proprietário da Cisco, hoje é um protocolo open source. Basicamente, se você alterar esse timer em um roteador da sua rede, você precisa alterar em todos. Por quê? Porque se você alterar só em um, ele pode causar um storm, um flooding de updates. Porque, por exemplo, se eu diminuir esse time
eu vou estar enviando para outros roteadores. Esses roteadores vão também pegar a atualização e enviar para outros. E, dependendo do tamanho da rede, isso pode causar um storm, um flood de updates, o que não é legal aí. Não necessariamente causar um overhead de CPU e memória, mas causar estabilidade mesmo assim em questão de aplicação, né? Porque o RIP vai ficar computando as rotas, pode gerar loops e outras coisas aí. Enfim, basicamente aí essa foi a minha videoaula aí. Obrigado a todos. Um abraço.